Olá, eu sou Ícaro Sampaio e essa é mais uma atualização semanal Endocrino Papers, aquele momento em que eu faço um resumo do que foi publicado de mais importante por aqui ao longo desta semana. A nossa semana começou na segunda-feira, com o Dr. Luciano Albuquerque, que publicou um texto no nosso site comentando sobre a associação, o aumento do risco cardiovascular relacionado ao uso das sulfonilureias. A gente sabe que as sulfonilureias, glibenclamida, gliclazida, glimepirida, são importantes agentes no manejo do diabetes mellitus. São classificados aí como o segundo antidiabético oral de maior utilização e não é à toa, são potentes, conseguem realmente uma redução importante de hemoglobina glicada, além de serem medicamentos de baixo custo, apesar de estarem relacionados a maior risco de hipoglicemia e também ganho de peso. Recentemente, foi publicado na Diabetes Care um estudo que mostrou uma associação entre o uso de glibenclamida e a ocorrência do three-point MACE. E mostrou também que esse evento, esse aumento da relação com o three-point MACE estava relacionado com o tempo de uso da glibenclamida e também com a dose utilizada, aumentando aí a força dessa associação. Mas quando a gente pensa que o paciente com diabetes é um paciente já de maior risco cardiovascular, né? E a gente sabe que o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral estão entre as principais causas de morte no paciente com diabetes. Fica meio paradoxal utilizar com tanta frequência um agente que tem associação com o aumento do risco cardiovascular. Então a gente realmente precisa aí de uma maior disponibilização de agentes que reduzem risco cardiovascular para pacientes com diabetes, aumentando o acesso daqueles pacientes com menor renda. Na terça-feira, foi divulgado o nosso podcast, comentando os principais temas que são abordados na prova de título de especialista em endocrinologia e metabologia. Então, é um podcast bem direcionado para quem vai fazer a prova do TIM agora em 2022. Eu gravei esse podcast com o Luciano e lá a gente comenta quais são os principais tópicos abordados sobre diabetes mellitus, tireoide, doenças adrenais, neuroendocrinologia, que a gente sabe aquela velha história. Na prova de título, não cai só o que a gente vê no dia a dia do consultório, mas também pegadinha, né, fisiopatologia, mecanismo de ação de alguns medicamentos. Então, vale a pena, para quem for fazer a prova, conferir esse podcast. E ainda na terça-feira, eu publiquei um texto no site falando sobre a controvérsia da levotiroxina para mulheres que têm positividade do anticorpo anti-TPO e perda gestacional recorrente. O anti-TPO, quando positivo, está associado a um maior risco de perda gestacional. E baseado nisso, o último guideline da ATA 2017 recomenda que a gente deve considerar fazer levotiroxina para gestantes, mesmo eutireoideias, que têm anti-TPO positivo e histórico de perda gestacional recorrente. Só que isso é uma recomendação fraca. E desde então surgiram vários trabalhos que não mostraram benefício em fazer levotiroxina para essas pacientes. O mais recente foi o T4 Life, no qual pouco mais que 180 mulheres foram randomizadas aí 1 para receber levotiroxina. Pacientes eutireoideias que tinham anti-TPO positivo começaram a utilizar a levotiroxina no período pré-concepção e mantiveram até o final da gestação. E o desfecho primário era avaliar a taxa de nascidos vivos nessas pacientes. E, como já era esperado, com base nos últimos trabalhos, não houve diferença, né? Utilizar a levotiroxina não aumentou a taxa de nascidos vivos e também não teve diferença em desfechos secundários, como, por exemplo, parto prematuro. Então, a gente tem aí vários trabalhos recentes que realmente não mostram o benefício em fazer levotiroxina para pacientes eutireoideias, baseado apenas em resultados do anti-TPO. É claro que esse último estudo teve uma grande limitação, porque foi um estudo pequeno. Os investigadores não conseguiram recrutar a quantidade de pacientes que eles esperavam, mas assim, são resultados importantes e a gente deve ter, na próxima publicação aí da ATA, já mudanças nas recomendações em relação à conduta, especificamente sobre pacientes eutireoideias com anti-TPO positivo. Na quinta-feira, o Dr. Eric publicou um texto que é leitura obrigatória. Ele fala sobre os critérios para a gente definir remissão do diabetes mellitus tipo 2. É claro que quando a gente fala em diabetes, a gente não fala em cura, mas a gente pode sim falar em remissão. E como é que a gente define remissão do diabetes atualmente, né? Isso é uma coisa importante, a gente tem que discutir, principalmente aí com a utilização da cirurgia metabólica para pacientes com diabetes, com a utilização de agonistas de receptor de GLP-1, que promovem redução importante do peso e podem realmente trazer pacientes com diagnóstico de diabetes para um nível glicêmico normal. Então, a gente vai definir remissão quando a gente tem hemoglobina glicada menor que 6,5%,
pacientes sem terapia farmacológica aí há pelo menos 3 meses, ou na indisponibilidade da realização da hemoglobina glicada, quando glicemia de jejum menor que 126, aí há pelo menos 3 meses sem terapia farmacológica. Então, um ponto importante, a gente não pode falar em remissão do diabetes se o paciente está usando algum agente hipoglicemiante. E aí vem uma dúvida. Eu devo continuar fazendo rastreamento de complicações microvasculares nesse paciente que foi classificado como remissão? Então, o paciente está lá, glicada de 6,2, sem nenhuma terapia farmacológica. Devo continuar rastreando complicações microvasculares? Ou melhor ainda, glicada normalizou 5,6. Vou pesquisar retinopatia, neuropatia, nefropatia diabética? Vai sim. E a resposta para isso está na história do efeito legado. Então, o tempo em que aquele paciente permaneceu em hiperglicemia, ele não é esquecido. Ele continua sendo um paciente de maior risco para evoluir com complicações microvasculares, mesmo estando em remissão. E a gente deve continuar seguindo glicemia de jejum, hemoglobina glicada desse paciente, porque ele pode, em determinado momento, voltar a apresentar hiperglicemia. Bem, esse foi o nosso resumo da semana. Se você perdeu algum desses conteúdos que eu citei, vale muito a pena ir lá dar uma conferida. Até a próxima. Espero que você tenha gostado.